Olha só, meus amores. Deixa eu começar aqui que não começou ainda. Gente, não tem Cris que fica bem com esse fone no ouvido. Meu Deus do céu, toda assanhada. Crianças, então olha só. Vamos fechar. Bora. Ei. Meninos aí de trás. Vamos fechar a nossa correção, tá? Então, ó, página que a gente estava fazendo, a do livro. 296. A questão número 4, tá? Para poder fechar. Então, vamos lá. Para a gente poder encerrar logo com a correção. Deixa eu apresentar aqui a tela. Então, ó, vamos lá? Nada, amor? Abriram aí, crianças, o livro? Luiz, meu gato, senta. Abrimos aí o livro. 296, para a gente poder encerrar a correção. O número 4. 296, número 4. Vamos lá, meninas. Pegando aí o livro, 296. Falta só o número 4 para a gente poder encerrar. 296. 296. Oi. Mais à frente um pouquinho, deixa eu ver aqui. Conferir nosso livro. Módulo 2, a gente vai ver a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É no módulo 2. 296. 296. A gente vai continuar aí no número 4, que foi o que parou, tá? Então, ó. Observem a fotografia. Respondam as questões. Rio de Janeiro, no século XX, página 296. Essa imagem aqui é do Rio de Janeiro, em 1910, século XX. Fez o quê? É só docinhos de coco. Só gente maravilhosa. Vamos embora? Então, vamos lá, meus amores. Para responder essa questão número 4, nós temos aí letrinha A e letrinha B, tá? Então, ó, A. Professora. Oi, meu amor. Para mim não tá aparecendo, só tá aparecendo a apresentação, só isso. E o negocinho da sua foto, só isso. Não tá aparecendo o negócio. Peraí, assim. Para mim também não. Vou botar de novo, então. Peraí, calma aí pra gente poder ver. E para mim tá direitinho, engraçado. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Professora, passa filme hoje. Ah, Dan, você é uma figura, né? Que filme que eu vou passar, menino? Daqui a pouco a nossa aula acaba. À espera de um milagre. Mas eu vou passar um dia um filme, tá? Que tem a ver com o nosso conteúdo. A gente vai escolher um bem maneiro, bem legal pra gente assistir, tá bom? Vê agora se tá compartilhando. Agora foi. Ah? Acho que agora foi. Agora foi? Foi. Tá bom, então tá ótimo. Então, meus amores, olha só. Descreva a fotografia acima. Então, ó, descrever, eu tenho que colocar os detalhes da fotografia. Meus amores, estão atrapalhando. Está atrapalhando, gato. Obrigado. Então, olha só. Nós estamos vendo, nós vimos, na verdade, na fotografia acima, uma avenida asfaltada e larga, canteiros centrais, postes de energia elétrica,
árvores plantadas na calçada, e também canteiros centrais, edifícios com arquitetura europeia. A fotografia retrata também uma grande circulação de pessoas. Então, nós estamos vendo um Rio de Janeiro do século XX já, né, bem modernizado, tá? Na fotografia. A fotografia, ou melhor, a questão pede para a gente poder descrever. Por isso, descrever é o quê? É dizer o que está vendo. Por isso está tão detalhadamente aqui a resposta, tá? Anotem aí, por favor. B. Alguns elementos que aparecem na imagem foram implantados no início do século XX, durante o contexto das reformas urbanas. Qual era a intenção do governo ao realizar essas reformas? Dar um ar europeu ao Rio de Janeiro, tá? Mostrar que o europeu era aí um lugar civilizado, moderno. Essa era a intenção. E se inspirando nas cidades europeias. Então, olha a resposta. Inspirado nas cidades europeias, o governo buscava civilizar os grandes centros urbanos brasileiros, realizando obras de higienização e saneamento. Até hoje nós estamos aí fazendo, né, essa tal modernização, tá? Vamos lá, crianças, meus amores, coisas mais lindas. Vamos embora? Deixa os colegas em paz, um ou outro. Anotem, façam a correção se for preciso. Bora, Pedro. 296. Então, fecham aí a correção da 296, letra A e letra B do número 4. Nós falamos, inclusive, vocês copiaram, né, aquele mapa mental, aquele resumo que eu fiz sobre as revoltas. E aí vocês viram lá que teve a revolta dos operários, né, em 1917. Essa revolta, ela fez parte do movimento contra a República, contra o governo, tá? Ainda nesse momento aqui da Primeira República, tá bom? Os operários, nesse período, eles trabalhavam de 14 a 15 horas, aliás, de 14 a 16 horas por dia, tá? Não existia piso salarial, não existia carteira de trabalho, não existia nenhum tipo de benefício a esses trabalhadores. Oi? Recebia conforme as empresas determinavam. Então, cada empresa tinha o seu salário, vamos dizer assim. Não tinha... baixo, era vergonhoso. Não tinha uma regra, tá? Que comandassem todas as empresas brasileiras. Então, em 1917, nós tivemos essa crise dos operários, essa greve geral, né, dos operários, e teve alguns conceitos, né, algumas teorias, alguns, como é que eu vou falar, de segmentos, né, políticos que auxiliaram esses operários. No livro de vocês, por que eu falei isso, tá? Porque aqui eu passei pelo livro e vi, antes de chegar no assunto que eu vou. No livro de vocês, lá na página 299, está descrevendo o socialismo científico e o anarquismo. O ano passado a gente falou um pouco disso, né? Também, não é uma novidade, tá? O socialismo científico foi um movimento aí, um movimento político, né? Que defendia a classe operária. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Frederico Hegel, aonde eles levantavam a bandeira, né, de que o operariado é que deveria comandar o governo. O proletariado, que é o trabalhador assalariado, é que deveria deter o poder, tá? O outro movimento que vocês estão vendo aí embaixo na 299 é o anarquismo, que foi aquele movimento político que defendia a destruição do Estado. O anarquismo não aceitava nenhum tipo de comando, nenhum tipo de governo. Eles eram contra qualquer tipo de comando, qualquer tipo de governo, tá bom? Quando a gente for, né, nós iremos lá para o capítulo 2, que fala sobre a Era Vargas.
nós iremos ver primeiro, né, o fim aí da República Velha, tá? O fim da Primeira República, antes de chegar na tomada de poder de Getúlio Vargas, tá? Então, eu vou relembrar aqui alguns pontos referentes à Primeira República, ou República Velha, para a gente poder chegar de como Vargas conquistou o poder, tá bom? Que não foi de forma democrática, tá? Vargas ocupou o seu primeiro governo no Brasil através de um golpe de Estado, o golpe de 1930. Então, vamos lá? Posso sair aqui do exercício? Já copiaram? Professora, Oi? só uma coisa. Getúlio Vargas, melhor presidente do Brasil até hoje. Muitos defendem isso mesmo, né? Que foi aí o melhor e o maior presidente do Brasil. O Vargas marcou história, né, gente? Ele já ganhou o apoio, o amor da população a partir do momento aí que ele criou o piso salarial, né, leis trabalhistas, ele já foi aí, desde então, adorado por todos, né? Apesar de ter implantado a ditadura varguinista, tá? Vargas implantou no Brasil um período de ditadura. Nós iremos ver isso também lá no seu segundo governo, mais à frente um pouquinho. Acabamos aqui? Fala para mim. Vamos, podemos? Posso sair aqui? Fala para mim. Já copiaram? Já? Eu vou sair, pessoal de casa. Vamos recapitular aqui alguns pontos sobre a Primeira República. Principalmente, não vai copiar nada agora não, tá? Principalmente, quando for para anotar, eu vou falar para vocês, vai ter uma coisa específica. Principalmente um ponto que vai ser mostrado sobre a coluna Prestes e o tenentismo, tá? Que depois, provavelmente eu só vou conseguir fazer isso amanhã. Ih, não tá aqui não, peraí, deixa eu ver onde que eu botei. Amanhã é que eu vou dar continuidade. Peraí, crianças. Só um minutinho, porque eu tirei o linkzinho daqui. Ai, Jesus. Oi, meu amor. Peraí, rapidinho, tá? Só para eu colocar aqui o linkzinho para a gente poder recapitular. Eu cheguei na aula, fiz isso, tirei. Bem, vamos lá então. Achei. Então, eu vou apresentar para vocês o slide que a gente vai recapitular alguns pontos e vamos chegar também no fim da Primeira República, ou melhor, no fim da política do café com leite, por conta da Revolução de 30. Estão vendo aí de casa? Fala para mim. Sim ou não? Sim. Estamos vendo aí? Crianças? Sim. Sim, então tá. Então, vamos lá. Vou recapitular só alguns pontos, tá? Só para o negócio não ficar solto demais, porque eu sei que a gente tende a esquecer algumas coisas. Então, República Velha. Quando tem aqui República Velha, é a mesma coisa que Primeira República Brasileira, tá?
ela ocorreu de 1899 a 1930 e nós vimos que não houve participação popular na implantação da República. O povo somente assistiu a tudo, tá? O povo era à margem da política, não só por ser impedido, como também por não ter conhecimento para tal coisa. Definição, então, o que foi República Velha ou Primeira República é o nome dado ao período em que o Império foi substituído por uma república presidencialista, compreendido entre a proclamação da República, que foi em 1889, a eclosão da Revolução de 1930, que derruba a República Velha. Aí nós vimos, né, que a República Velha, a Primeira República, ela iniciou com a República da Espada, que foi o período onde nós tivemos 2 militares no poder. Vimos que o imperador Dom Pedro II foi derrubado pelos militares e foi implantado o governo de Deodoro, né, de Marechal da Fonseca. Não vou ler para não se estender muito, tá? A bandeira da República. O que é isso aqui? Achei até que fosse um boneco. A bandeira da Primeira República, né, foi uma bandeira inspirada na bandeira americana, né? Vocês estão vendo aí, ó. A primeira bandeira da República imitava a bandeira norte-americana. Não colou, tá? Não foi muito bem aceita. Oi, meu amor. Até nessa época, o Brasil era puxa-saco dos Estados Unidos. Menina, não é? Meu O Deus. que aconteceu, tá, gente? Ó, estão falando aqui que até nessa época tinha essa imitação. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, eram colônia. Só que teve toda uma história bem diferente, desde a colonização dos Estados Unidos, e foi muito diferente da colonização do Brasil, tá? E os Estados Unidos, por ser colônia e ter conquistado a independência, acabaram servindo aí como exemplo para várias nações, para vários territórios. Então, o Brasil imitava, vamos dizer assim, muito os Estados Unidos. Inclusive, aí, copiou a sua bandeira para mostrar, né, o empenho, né, implantar aí a questão de nação no Brasil, coisa que nos Estados Unidos era muito evidente. Mesmo porque a independência dos Estados Unidos foi toda aí associada à participação popular, completamente diferente do Brasil, né? Mas, enfim. Esse modelo de bandeira não se sustentou por muito tempo, né? E logo a substituiu em 1889 mesmo. Bem, a República foi defendida aí por diversos setores da sociedade, cada qual mostrando os seus interesses, tá? Primeiro, como eu falei para vocês, nós tivemos a República da Espada. A Primeira República é dividida em 2 períodos: República da Espada, República Oligárquica. República da Espada foram os militares no poder, tá? Primeiro nós tivemos o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca e depois nós tivemos o Floriano Peixoto governando o país. Derrubado aí a República da Espada, com o Marechal Deodoro da Fonseca, nós já vimos, por isso que eu estou passando, tá? E com Floriano Peixoto, ainda nesse governo da República da Espada, nós tivemos a proclamação, ou melhor, a implantação da Constituição do Brasil em 1891. Primeira Constituição republicana, mas a segunda Constituição do Brasil, tá? A nossa Constituição de 1891, né, determinou que nós seríamos aí federalista, lembrando que foi também inspirado na Constituição norte-americana. Recebemos o nome aí de República dos Estados Unidos do Brasil. Foi decretado o poder executivo, legislativo e judiciário. Nós vimos que somente homens alfabetizados, maiores de 21 anos, poderiam votar. Não faziam parte do voto militares, religiosos e mulheres. Nós tínhamos aí o fim do voto com renda, né, tendo aí um valor determinado para poder votar, mas o voto ainda assim era restrito, porque somente homens com maiores de 21 anos alfabetizados. E o voto era aberto. Como eu falei para vocês, o voto era exposto na sala de votação.
o povo? Essa frase, inclusive, né? Eu coloquei na avaliação de vocês. O Brasil não tem povo, tem público. Por que dessa frase? Porque a implantação da República ocorreu sem participação popular. O povo somente assistiu bestializados, né? Não sabiam, muitos não sabiam nem o que estava acontecendo. Lembrando, eu estou recapitulando, tá? Por isso que eu estou passando assim, tá bom? Bem, na Primeira República, nós tivemos aí uma prática que perpetuou durante muitos e muitos anos, que foi aí o coronelismo, né? Utilizando o voto do cabresto. Como o voto era aberto, os coronéis manipulavam em quem o eleitor iria votar. Expliquei a vocês que era muito fácil fazer isso naquela época, de certa maneira, né? O voto era aberto, só podia votar homens maiores de 21 anos e alfabetizados, então eram poucas pessoas a se votar. Então o coronel fazia o mapeamento da sua região, quem tinha título de eleitor, e aí ele ia aí, né, em cima desse eleitor. Ou ele oferecia algo para esse eleitor votar no seu candidato, que ele apoiava, ou então o coronel ameaçava esse eleitor para que ele votasse de forma aí conforme o seu desejo. Bem, sobre a Constituição de 1891, vamos refletir e responda, né? Quais as suas características? Nós vimos aí que ela foi federalista. O que mudou o Brasil? Mudou em alguns aspectos, mas nós tivemos aí uma continuidade nesse poder nas mãos de poucas pessoas, infelizmente, né? Os direitos ainda eram bem restritos, tá? E ela era justa? Não. Ainda estamos no Deodoro da Fonseca, mas vamos para frente, que a gente já viu isso, também o Floriano Peixoto, que era o Marechal de Mão de Ferro, e a Repúblicas Oligárquicas, que também já vimos, né, que faz referência aí ao poder de grandes fazendeiros. Esse período da República Oligárquica, ou então período da oligarquia do café com leite, da política do café com leite, foi um período que 2 grandes estados ficaram comandando o Brasil. São Paulo, que era o maior produtor e exportador de café, Minas Gerais, que era aí o maior produtor de leite. Então, esses 2 estados monopolizaram a política, né? Coordenaram a política brasileira e tiveram o apoio dos governadores, que eram beneficiados. Então, nós tínhamos o grupo que apoiava São Paulo, nós tínhamos o grupo que apoiava Minas Gerais, e essa política dos governadores, né, esse arranjo político, beneficiava com verbas esses governadores que apoiavam a política do café com leite. Coronelismo, nós vimos que eram aí grandes fazendeiros, homens ricos que controlavam os municípios, tá? Esses fazendeiros, muitos, né, em grande maioria, não fizeram nem parte do exército brasileiro, não eram militares, mas receberam o título de coronel. Voto do cabresto, que nós já vimos na charge anterior, né, de um slide atrás, aonde o eleitor era obrigado a votar no candidato apoiado pelo coronel. Inclusive, até discutimos em umas aulas anteriores sobre ainda essa prática, né, do voto do cabresto, ainda na atualidade, que por incrível que pareça. Agora vocês vão ver aí uma série de nomes de presidentes desse período oligárquico, tá? Então, ó, Prudente de Moraes, aonde tivemos, inclusive, a revolta de Canudos, que também já falamos a respeito. Foi um movimento messiânico, que nós tínhamos aí Antônio Conselheiro como líder. Depois de muito confronto, Canudos foi aí derrotado, Antônio Conselheiro foi morto. Campos Salles, né, que foi aí também o outro presidente do período oligárquico. Rodrigues Alves, que também era aí um barão do café. Revolta da vacina que ocorreu aí nesse período, nós vimos que foi uma revolta contra a vacinação obrigatória que coincidiu com bota abaixo a retirada da população do centro do Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos queria dar um ar mais moderno, mais europeu ao centro do Rio, expulsão das pessoas do centro do Rio.
E junto a isso veio a obrigatoriedade da vacina, né? O que deixou as pessoas em alarde, porque não se tinha qualquer tipo de informação. Afonso Pena, que foi um outro presidente. Nilo Peçanha. Ocorreu também a revolta da Chibata, que foram os marinheiros contra a República Oligárquica, né? Os marinheiros pegaram aí o controle de vários navios e ameaçaram bombardear o centro do Rio. O almirante negro João Cândido era aí o líder desse movimento. O governo fez um acordo com esses marinheiros falando que eles não iriam sofrer punições e muitas coisas seriam revistas, inclusive os castigos físicos dentro da Marinha, né? Os castigos físicos de fato foram suspensos, mas, né, a liderança desse movimento foi aí punida sim. Hermes da Fonseca, também um outro presidente da República. Ocorreu a Guerra de Contestado, né, que foi esse território entre Santa Catarina e Paraná, que era disputado, né, entre os camponeses, e o governo, para piorar a situação dessa disputa, né, dessa contestação de terra, ainda permitiu que empresas estrangeiras se instalassem nesses territórios. Venceslau Braz também foi um outro nome aí na presidência da República. Foi aí nesse período do governo dele que nós, né, participamos, né, da Primeira Guerra Mundial. Temos aí presidente Delfim Moreira, né, e Rodrigues Alves, nesse momento, né, de retirada de presidente, vice tomando o governo, até que algo aí que o novo presidente assumisse a cadeira, que houvesse umas novas eleições. Semana da Arte Moderna foi um período, século XX no Brasil, que o Brasil veio aí acelerando, vamos dizer dessa forma, a modernização, a entrada da arte no território brasileiro, a valorização dos artistas brasileiros. Arthur Bernardes foi um outro nome aí na presidência da República, né? Inclusive, nesse período nós tivemos o tenentismo, tá? O que foi o tenentismo e a Coluna Prestes? Foram movimentos que tentaram derrubar a República Oligárquica. Tá? Esses movimentos eram contrários, né, à Primeira República, a República do Café com Leite. Então, olha só, Coluna Prestes, tá? Eu vou até ler esse pedacinho, que vem mais resumido, ó. Tenentismo foi um movimento iniciado pelos jovens militares contra o domínio das oligarquias durante o mandato de Epitácio Pessoa. Dava sinais de crescimento. Arthur Bernardes assumiu e desenvolveu o país sob estado de sítio. Prendeu adversários, censurou a imprensa, decretou intervenção federal nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O tenentismo, esse movimento de tenentes e jovens militares, ocorreu na tentativa de derrubar a República Oligárquica. Meninos? Começou. O tenentismo desejava aí derrubar a República Oligárquica para, de certa maneira, se implantar no poder, recuperar o poder, tá? A Coluna Prestes foi um movimento que teve o mesmo intuito, derrubar a República Oligárquica. Calma aí, criança, deixa eu fechar. O Cangaço dos Gêmeos também, que foi um movimento de resistência à República. E amanhã, ó, eu estou pulando essa parte, amanhã a gente vai rever Tenentismo e Coluna Prestes e falar dessa entrada de vagas, hein, meus amores? Que estão nos expulsando já. Crianças, olha só. Não saiam de jeito nenhum, porque eu preciso fazer a chamada aqui, tá? Senão vai levar falta, hein? Então, peraí, vou interromper.